33ª semana do tempo comum. Sexta-feira. O inferno. 1033 a 1037. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam, até o fim de sua vida, crer e converter-se, no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa do pecado e os que praticam o mal, depois serão jogados na fornalha de fogo, conforme Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, e que pronunciará condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem um homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram, conforme Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos, e não sejamos, como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal e a persistência nela até o fim.
Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, o qual não quer que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre vossos eleitos.